Nós te louvamos e queremos agradecer pelas curas que já aconteceram e as que irão acontecer ainda nesta noite. Queremos declarar a derrota, Senhor, das trevas, e queremos declarar o reino triunfando. Repreendemos todo espírito de enfermidade, repreendemos toda doença, repreendemos tudo aquilo, Senhor, que tem assolado o teu povo. Hoje é uma noite de acessar, ó Pai, o sobrenatural, uma noite de mudar, ó Pai, Senhor, circunstâncias. Uma noite de nós vivermos, ó Pai, o poder do Senhor atuando nessa noite aqui, Pai. Nós sentimos algo poderoso no louvor. Estamos sentindo a atmosfera. E queremos profetizar, Senhor, um 2026, onde muitas curas irão acontecer. Queremos profetizar que milagres irão acontecer de forma espontânea. Vai ser algo natural nesse ambiente. Queremos declarar que o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o paralítico vai levantar da cadeira de roda. Queremos profetizar que tumores vão desaparecer. Queremos profetizar, ó Pai, que doenças, ó Pai, desaparecerão, enfermidades, Senhor, o poder do nome de Jesus, porque existe um nome que está acima de todo nome. E este nome, Senhor, recebeu o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E nós invocamos o nome de Jesus sobre este ambiente, sobre este lugar, ó Pai, e profetizamos a cura em nome de Jesus. Você que precisa de uma cura física, eu gostaria que você ficasse de pé. Você que está aqui presente e precisa de uma cura física, fique de pé nesse momento. E você que está presente aqui, que representar alguém da sua família que precisa de uma cura física, também fique de pé. Eu quero pedir para o pessoal da equipe, rapidinho, Tiago, pega o óleo. Eu quero que vocês unjam essas pessoas, que eu quero orar por essas pessoas que estão em pé. Pai, a tua palavra diz que se alguém está enfermo, que chama o presbítero, esses ungirão com óleo, e a oração da fé sarará e curará o enfermo. E se tiverem algum pecado, serão todos perdoados. Nessa atmosfera e nesse ambiente, eu quero declarar a cura que há no nome de Jesus. Queremos declarar, ó Pai, que enfermidades sejam quebradas agora em nome de Jesus. Quero profetizar, ó Pai, que a coluna, Senhor, quero profetizar que a unção, Pai, venha sobre o corpo do Helder e ele seja completamente tocado pelo poder do nome de Jesus. Nós profetizamos que é um dia menos para o Helder levantar dessa cadeira de roda e andar naturalmente, ó Pai. Nós queremos declarar, ó Pai, Senhor, que colunas serão tocadas em nome de Jesus. Queremos declarar, ó Pai, Senhor, que o fígado vai voltar a funcionar sem precisar de hemodiálise em nome de Jesus. Declaramos a cura nos rins, ó Pai. Declaramos, ó Pai, a cura sobre os pulmões, ó Pai. Nós declaramos a cura, Senhor, sobre parafusos, ó Pai, que estão incomodando depois de acidentes, ó Pai. Declaramos que a mobilidade volte ao normal em nome de Jesus. Pessoas que têm sequelas de acidentes, ó Pai, que elas voltem a, Senhor, a se movimentar naturalmente em nome de Jesus. Nós queremos repreender todo tipo de doença, ó Pai, conhecida ou desconhecida. Eu quero profetizar o nome de Jesus sobre a sua vida. Eu quero profetizar o nome de Jesus sobre o seu corpo. Eu quero profetizar o nome de Jesus sobre o parente que você está representando neste momento. Eu quero declarar que o corpo responda ao poder e ao toque do Espírito Santo. Ei, corpo, responda ao poder e ao toque do Espírito Santo. Jesus está neste ambiente, Jesus está neste lugar, o Espírito Santo está tocando, o Espírito Santo está se movendo, e quando o Espírito se move, algo sobrenatural acontece. Pai, eu quero declarar sobre essa pessoa, sobre essa foto neste celular, onde essa pessoa está apresentando diante do Senhor, que essa pessoa, onde ela estiver, seja tocada agora, em nome de Jesus, e que seja, Pai, completamente envolvida pelo toque do Espírito
Espírito Santo, uma noite de cura, uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite onde você vai ser tocado pelo Espírito Santo e o seu corpo vai responder a este toque. Porque onde Jesus tocava, a cura acontecia. Onde Jesus tocava, a libertação acontecia. Onde pessoas tocavam em Jesus, elas eram curadas e libertas. Portanto, em nome de Jesus, seja completamente curado e seja completamente liberto em nome de Jesus. Se você recebe essa oração, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podeis assentar, queridos. Voltei descansado. Mateus 15, versículo 21 ao 28. A palavra diz o seguinte: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: mulher, grande é a sua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a filha dela ficou sã. O texto começa dizendo: partindo de Jesus para as partes de Tiro e Sidom. Hoje Jesus, através do Espírito Santo, Ele está partindo. Onde o Espírito se move, há deslocamento. Quando o Espírito se move, há mudança. Quando o Espírito se move, há transformação. Onde há deslocamento, há encontros marcados com Deus. Jesus, quando Ele se move, quando Ele se movimenta, é porque Ele vai ao encontro de alguém. O Espírito Santo está se movendo essa noite, e Ele está indo ao encontro da sua vida. Ele está se movendo essa noite, Ele está indo ao encontro do seu filho. Ele está se movendo essa noite, Ele está em encontro da sua empresa. Jesus, o Espírito Santo está se movendo essa noite, Ele está indo ao encontro nessa situação que você precisa de um toque dEle. Jesus nunca anda em círculos. Jesus, Ele anda em direção a pessoas. Quero repetir, Jesus não anda em círculos, dando meia volta, não. Jesus, quando anda, Ele tem um destino. E essa noite é a noite de você ter um encontro com Ele, Ele tocar completamente a sua vida e você ser completamente restaurado, transformado, curado e liberto. Porque Jesus sempre parte para o encontro. Ao longo das Escrituras, Jesus parte de um lugar ao encontro de pessoas. Ele parte para encontrar o gadareno. Jesus sai de um lugar, entra num barco, passa para o outro lado, em Gadara, para encontrar uma pessoa que era perturbada, que vivia em sepulcro, totalmente atormentado, porque, como eu falei, Jesus, quando Ele vai com uma direção específica, com um propósito específico. E o propósito foi libertar aquele homem que virou um pregador, onde 10 cidades se converteram a Jesus Cristo. Jesus sai de um lugar para encontrar Zaqueu, um homem querendo conhecer Jesus, impressionado com os relatos de Jesus, mas a multidão impedia. Ele era um homem de pequena estatura, ele sobe na figueira, e Jesus chega e fala: Zaqueu, desce dessa figueira, porque é necessário eu ter um encontro com você, eu vou para a sua casa. E Jesus vai para a casa dele, passa a noite lá,
janta na casa de Zaqueu, libera a palavra sobre Zaqueu. Zaqueu se converte, promete entregar a metade do que ele tem aos pobres, e Jesus falou: hoje entrou salvação nesta casa, porque quando Jesus se movimenta, ele vai com um encontro específico, para trazer uma mudança, uma salvação e uma cura. Jesus sai de um lugar em Jerusalém, mas antes de chegar em Jerusalém, como eu falei, Jesus sempre vai para um lugar específico, com um propósito. Ele para em Sicar, e ali em Sicar, ao meio-dia, ele encontra uma mulher que vai tirar água ao meio-dia, no maior calor do dia, escondendo das pessoas, e Jesus tem um encontro marcado com ela, com um propósito. Jesus fala para ela, Jesus prega para ela, e ela se converte, e ela traz uma cidade inteira para Jesus. Uma mulher que era adúltera, uma mulher que havia passado por 5 casamentos, encontra com Jesus, tem a vida mudada, se converte, e vira uma pregadora do Evangelho, ganhando a cidade para Jesus. Então Jesus hoje veio aqui para ter um encontro com você. Não importa a situação, não importa o que você está vivendo, você vai ter um encontro com Jesus de hoje, e a sua vida vai ser completamente mudada. Porque Jesus nunca se move sem propósitos. E antes de ir para Tiro e Sidom, Mateus 13 mostra que Jesus ensinou parábolas. Jesus ensinou a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, a parábola da rede. Mas por que Jesus ensinava por parábolas? Ele fala que porque o coração desse povo estava endurecido. E Jesus, ele fala em parábolas, porque parábolas revelam para quem tem fome, mas escondem para quem tem orgulho. Eu quero profetizar esta noite que todo espírito de orgulho, todo espírito que faz com que você fica carregando aquelas traumas, aquelas feridas, não quer liberar perdão, eu quero profetizar em nome de Jesus. Jesus não vai encontrar aqui no culto Souza um coração endurecido. Jesus vai encontrar um coração totalmente com fome dele, e essa fome por ele vai despertar a fé em você. Essa fé despertada vai mover o sobrenatural, e você, através da fé, vai mudar a situação, em nome de Jesus. Porque Jesus fala: bem-aventurados os vossos olhos por quem vem. E eu quero profetizar hoje, em 2026, que os seus olhos serão abertos para você acreditar e ver o que você não consegue enxergar hoje. Você vai conseguir enxergar algo que as pessoas nunca conseguiriam enxergar, assim como aquela mulher do fluxo de sangue enxergou que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela viu algo que ninguém estava vendo. Eu quero profetizar: os seus olhos serão bem-aventurados, porque você vai ver coisas incríveis. Eu quero profetizar: em 2026 você vai testemunhar grandes milagres acontecendo, não somente na sua vida, mas na vida das pessoas que estão presentes nesse lugar. Eu quero profetizar: você vai trazer pessoas para verem coisas incríveis aqui neste meio, para ver coisas extraordinárias aqui neste meio. Eu quero profetizar: você vai trazer pessoas para verem tumores desaparecendo e doenças incuráveis desaparecendo, em nome de Jesus. Mas Jesus chega, e depois, antes de chegar em Tiro e Sidom, Jesus ele dá uma passada em Nazaré, sua terra natal. E eu aprendo algo aqui: a recepção define o nível da manifestação do poder de Deus. Após ensinar, Jesus retira e vai para Nazaré. Em Nazaré, a expressão não é este o filho de carpinteiro? E a palavra diz: não fez Jesus ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Como eu disse, a recepção faz a diferença. Compare. Em Nazaré, ele é conhecido como filho do carpinteiro, mas quando ele chega em Tiro e Sidom, a mulher diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus em Tiro e Sidom é reconhecido como filho de Davi. Filho de Davi representa aquele esperado, o prometido, o que iria quebrar o jugo, o que iria trazer a presença do Pai, o que iria restaurar. Jesus é o mesmo em Nazaré e Jesus é o mesmo em Sidom, mas a forma como ele é recebido muda tudo. Diga assim: a forma como Jesus é recebido muda tudo. Muitas pessoas, quando Jesus é recebido com fé, com convicção, com certeza, tudo vai mudar em nome que Jesus precisa ser recepcionado. Você precisa enxergar Jesus como aquele que recebeu o nome, que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, porque o Espírito Santo está partindo. A pergunta é: como ele será recebido? O Espírito Santo partiu e chegou neste local, chegou nesse ambiente, está nessa atmosfera, e a pergunta é: como você vai receber ele? Como operador do milagre? Como aquele que faz o sobrenatural? Ou como somente um poder, uma força? Não, ele não é poder, ele não é força, ele é uma pessoa, está presente no nosso meio, ele é uma pessoa que tem desejo, e o desejo dele é mudar completamente a sua vida. A mulher a filha dela estava endemoniada em sua casa, mas ela largou tudo. Quem consegue largar uma filha endemoniada em casa? Por duas situações: ou ela tem muita confiança, ou está na situação de desespero. Ela deixa lá, e ela acredita que se ela ter um encontro com Jesus, a vida da filha dela pode ser completamente mudada. O milagre não aconteceu na casa, o milagre aconteceu no caminho. Você não precisa esperar Jesus chegar até a sua casa, você precisa ir até Jesus, e quando você vai até Jesus, mesmo no meio do caminho, este encontro vai mudar completamente a história. Diga assim: o milagre não aconteceu na casa, o milagre aconteceu no caminho. Jesus está vindo. Vá até Ele e ter um encontro com Ele. Você precisa encontrar Jesus no caminho. Ele está passando, Ele partiu e está agora do seu lado. Jesus está bem do seu lado, sentado ao seu lado. Se eu estivesse nesse banco e escutasse o pregador falando que Jesus está do meu lado, sentado do meu lado, a primeira coisa que eu ia fazer era abraçar ele assim, agarrar ele, falar assim, e fazer igual Jacó: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Ei Jesus, olha as pessoas agarrando o Senhor aí, ó. Jesus, as pessoas estão te agarrando, estão dizendo para você: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não estou brincando, Jesus está do seu lado. O que eu falei, você precisa ver além. E se eu fosse você, eu diria: Espírito Santo, pode entrar e ocupar esse ambiente. Prosseguindo, quem continua, recebe. Os discípulos disseram: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Mas Jesus, ele nega a responder a ela. Mas Jesus negou, mas ela continuou gritando. Diga assim: ela continuou gritando, até Jesus responder. Tem situações que Jesus não vai responder, e você vai precisar continuar gritando, até Jesus responder. Então essa noite continue gritando até Jesus responder, porque a palavra diz em Mateus 7, 8: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bates abrir-se-lhe-á. Você precisa ser insistente, você precisa, às vezes até como Jacó, brigar com Jesus, e você precisa continuar gritando. Ela deixou a filha terrivelmente atormentada, ela foi rejeitada, mas ela insistiu. Diga assim: ela foi rejeitada, mas ela insistiu. Eu quero perguntar: você vai parar no primeiro silêncio de Jesus?
Você vai parar no primeiro silêncio de Jesus? Não, você precisa insistir. Balança a pessoa do seu lado e fala assim: ei, você precisa insistir. Assim como ela, você não pode desistir. Talvez ela procurou os exorcistas da época. Talvez ela procurou em religiões. Talvez ela buscou deuses pagãos e nada aconteceu. Mas agora ela está diante de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Você precisa estar no lugar certo com a pessoa certa. Você precisa estar diante de Jesus. E aí, diante de Jesus, o que ela faz? Clama por misericórdia. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia significa compaixão que vem do coração. Uma compaixão não é um sentimento aleatório. Misericórdia é um sentimento profundo que vem de dentro, que se importa. Quando ela diz, tem misericórdia de mim, ela está dizendo, eu sei que o Senhor sente a minha dor. Ela está dizendo, eu sei que o Senhor se importa. E ela está dizendo, eu sei que o Senhor não é indiferente. Você tem que vir com essa certeza de que Jesus está sentindo a dor que você está sentindo. Você precisa ter a certeza de que Jesus se importa com você. Apesar do número de pessoas que existem na face da terra, Jesus consegue ver você. Você pode estar no meio de uma multidão de 2 bilhões de pessoas, mas mesmo assim, Jesus continua te vendo. Porque Jesus, ele sente a sua dor e Jesus se importa com você. Jesus já havia ensinado isso. Mateus 12:7, misericórdia quer e não sacrifício. Jesus quer corações que sintam, que se envolvam. Jesus não está atrás de sacrifício. O último sacrifício foi feito ali na cruz do Calvário. O último preço foi pago. Bartimeu clamou por misericórdia. A mesma expressão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia e compaixão de mim. Os 10 leprosos clamaram por misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Essa mulher também clama por misericórdia. E misericórdia é entender que existe um sentimento, existe uma compaixão, que Deus está vendo o seu sofrimento. Espere só mais um momento, porque Ele se importa, e cedo ou mais tarde Ele vai agir, cedo ou mais tarde Ele vai trabalhar, cedo ou mais tarde Ele vai revelar na sua vida, e você vai viver o seu milagre. Porque às vezes Jesus vai ficar em silêncio, mas o silêncio também é uma prova de fé. Diga assim, o silêncio é uma prova de fé. A palavra diz, mas ele não lhe respondeu palavra. Às vezes a fé será provada pelo silêncio. Quando Jesus está em Caná da Galileia, na festa que ele foi convidado, onde ele operou o primeiro milagre, o vinho acaba. A mãe de Jesus vai até ele e fala, acabou o vinho. E Jesus fala, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não quis se manifestar no primeiro momento. Às vezes a sua fé será provada através do silêncio. Diga assim, às vezes, a minha fé vai ser provada através do silêncio. Mas você não pode parar, você não pode desistir, você tem que continuar. Porque a fé acessa o que ainda não é tempo. A fé acessa o que ainda não é o tempo.
Jesus ficou em silêncio porque ele tinha sido enviado para as ovelhas perdidas de Israel e não para os gentios. Tanto que ele fala: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era o tempo dos gentios, não era o tempo dela, não era o tempo da filha dela, mas a fé dela furou o calendário espiritual. Cara, como eu fico feliz com isso. Ela furou a fila. E eu quero profetizar que hoje várias pessoas irão furar o calendário espiritual. Eu quero profetizar que mesmo que o mundo espiritual esteja dizendo, ainda não é chegada a sua hora, mas você, através da sua fé, vai antecipar esse dia na sua vida. Você vai ser o furador do calendário espiritual. Diga assim: não era o tempo, mas a fé dela acessou. Diga assim: pode ainda não ser o meu tempo, mas pela fé eu vou acessar. Diga assim: não era o tempo, mas a fé dela acessou. Diga com convicção: pode não ser o meu tempo, mas esta noite, através da minha fé, eu vou acessar e eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero profetizar: você vai acessar o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero profetizar: eu vou acessar o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu quero profetizar que eu irei ver o sobrenatural de Deus acessando a vida de pessoas, porque nós iremos furar o calendário espiritual. É uma noite de acesso, é uma noite de antecipação, é uma noite de viver grandes milagres em nome de Jesus. Porque a fé antecipa promessas e a fé acelera processos. A sua fé vai antecipar promessas e a sua fé vai acelerar processos. Ela estava fora do tempo, mas não estava fora da fé. Ela estava fora do tempo, mas não estava. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Olha só. Maria de Jesus, eu quero profetizar: Maria de Jesus, Deus vai usar muito a senhora para trazer cura, salvação e libertação, que pessoas vão ter encontros poderosos com Jesus através da sua vida. Eu quero profetizar que a luz do Senhor vai brilhar sobre a sua vida de tão forma, tão intensa, que as trevas não irão prevalecer. Deus abençoe, receba o sobrenatural de Deus essa noite. Jesus responde para ela: mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Jesus não elogiou a resposta dela, Jesus elogiou a fé dela. Foi a fé dela que fez toda a diferença. Foi a fé dela que moveu o sobrenatural. A fé não espera, a fé simplesmente crê e acredita. E para terminar, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero dizer e te convidar: seja forte para suportar o silêncio. Deus às vezes ensina mais no silêncio do que quando está falando. Não abandone sua busca porque ainda não veio a resposta, porque a resposta com certeza irá chegar.
Seja forte no foco. Seja forte no caráter. Seja forte na sua fé. Porque a palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Sempre haverá um amanhecer de Deus para a sua vida. Sempre haverá um amanhecer de Deus para a sua família. Sempre haverá um amanhecer de Deus para essa situação que você está passando. O convite é forte na perseverança. Ela gritou, ela clamou, Jesus não respondeu. Ela teve intercessores que foram os discípulos. Falou: mestre, despede ela, vem clamando atrás de nós. E Jesus falou: ainda eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel, não é o tempo. E eu acredito que ela ouviu Jesus falar isso, mas ela insistiu, ela continuou, e a palavra diz que ela chega até Jesus. E a palavra diz que ela o adorou, falando: tem misericórdia, Senhor. Pode não ser o meu tempo, mas eu sei que o Senhor sente a minha dor. Pode não ser o meu tempo, mas eu sei que o Senhor se importa comigo. Minha filha está terrivelmente endemoniada, Senhor. E Jesus ainda prova mais um pouco a fé dela, porque Jesus vai provar a sua fé. E a expressão que vem depois é um pouco dura. Jesus chama ela de cadela. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu acho que Jesus queria testar o tamanho da convicção dela, se ela de fato sabia que Ele era o Messias, que Ele era aquele que tinha o poder, que Ele era o único que poderia fazer algo por ela. E ela fala: é verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outra palavra, ela está dizendo: Senhor, eu preciso do pão inteiro. Se eu comer somente uma migalha, eu sei que minha filha vai ser curada. E aí Jesus fala: oh filha, grande é a sua fé, seja feito como você buscou. Vá em paz, a sua filha já está liberta. E a partir daquele instante a filha dela ficou liberta. Quando Jesus liberou essa palavra, o demônio que estava no corpo da filha dela falou: deu ruim para nós. Ele liberou uma palavra: não tem como mais nós ficarmos neste lugar. É assim que acontece quando Jesus libera uma palavra, as trevas têm que se sujeitar. Quando Jesus libera uma palavra, o inferno tem que se curvar. Quando Jesus libera uma palavra, a enfermidade tem que sair. Quando Jesus libera uma palavra, a doença tem que desaparecer. Quando Jesus libera uma palavra, as dores têm que sumir. Quando Jesus libera uma palavra, o caminho tem que abrir, o mar vermelho tem que abrir, e você vai passar e vai chegar do outro lado. Quando Jesus libera a palavra, o sobrenatural acontece. Deus não move por gritos, Deus se move por fé. E você pode antecipar o seu tempo. Hoje a mesma fé da mulher cananeia está sendo liberada aqui. Quem crê acessa, quem insiste vai receber, quem continua vai ver milagre. Não importa quantas semanas você já fez,
Não importa se você já fez uma campanha ou você está indo para a segunda campanha. Ei, o seu momento vai chegar, a sua cura vai se manifestar, o seu milagre vai brotar, o sobrenatural vai se mover. Existe anjo do Senhor trabalhando ao seu favor. Existe um Espírito que Ele é rei, que Ele reina neste lugar. Aqui quem reina é Jesus Cristo de Nazaré, e o seu Espírito está nesse momento trabalhando ao seu favor, está nesse momento mudando a sua realidade, está nesse momento mudando a sua atmosfera. Por um momento levante as suas mãos e adore ao Senhor. A equipe vai estar fazendo um corredor. A palavra diz que ela deixou a sua filha em casa, terrivelmente endemoniada, e ela foi até Jesus. Quero profetizar que a equipe vai liberar palavras proféticas que irão se cumprir na sua vida. O milagre não aconteceu na casa, o milagre aconteceu no caminho. E eu gostaria que quando você passar por esse corredor, você passe dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando você passar por esse corredor, você fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha família. Você passa falando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha empresa, tenha compaixão da minha situação financeira. É uma noite para você clamar por misericórdia. Misericórdia é compaixão que brota de um coração que se importa. Entre nesse corredor, não como o sentimento de Nazaré, que via Jesus como filho do carpinteiro. Não, entre nesse corredor como as pessoas de Tiro e Sidom, que falaram: Jesus, filho de Davi. Jesus é o filho de Davi, o Messias prometido, aquele que foi profetizado por profetas, que ele viria, quebraria todo o jugo e iria trazer salvação, cura, libertação. Eu quero abençoar, eu quero profetizar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão das pessoas que passarem por esse corredor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão das pessoas que estão nos assistindo e de forma espiritual estão passando também nesse corredor. Eu quero profetizar: Jesus, filho de Davi, que doenças irão desaparecer, curas irão acontecer, milagres sobrenaturais irão se manifestar, porque é uma noite de ver a compaixão, é a noite de ver a misericórdia e a noite de viver o milagre. Nós declaramos cura, salvação e libertação. Pode entrar no corredor e comece a receber o seu milagre em nome de Jesus.